Você está ouvindo o Voz da Consultoria, um podcast da consultoria de beleza Natura e Avon. Olá, meus consultores queridos e minhas consultoras queridas. Estamos aqui para mais um episódio do Voz da Consultoria. E eu sou o Zeca e mais uma vez estou aqui acompanhado da minha querida Ana Júlia. Tudo bem, Ana? Tudo bem, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ana Júlia e antes de começar o episódio, quero te pedir mais do que nunca, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal TV Consultoria. Hoje a gente vai trazer informações que podem salvar vidas. Então, quanto mais você curtir, quanto mais você compartilhar, mais ajuda. E claro, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, você recebe sempre em primeira mão os conteúdos que a gente prepara com muito cuidado, com muito amor, né, Zequinha? Total. E olha só, Ana, hoje o tema é ultra importante. O tema é a saúde das mamas. É um assunto bem sério, né? É um assunto muito sério, mas cheio de esperança, gente, porque o câncer de mama é um dos mais curáveis, desde que detectado cedo, né? E é por isso que a gente vai conversar sobre a conscientização e o que a Avon e o Instituto Natura vem fazendo há anos para apoiar essa causa. E também ouvir, claro, né, histórias de quem enfrentou o câncer com muita coragem e de quem trabalha para ampliar o acesso à saúde, à mamografia e ao diagnóstico precoce. É tema super importante, então, fica aqui com a gente porque esse episódio, ele é muito necessário. Ana Ju, o tema de hoje é super sensível e eu imagino que deve ter agora a gente se perguntando por que um canal que fala de produto, de consultoria, de vendas, está falando agora sobre câncer de mama? É isso, e como vocês podem ver, a gente está uniformizado. É verdade, né? Gostaram? Quão importante é esse tema. Mas se a gente pensar muito bem, todo mundo tem a ver com isso, né? Porque aí a gente fala com muita gente, principalmente mulheres. E são essas mulheres que, antes de serem responsáveis pelas vendas, pelos produtos, são responsáveis por outras, muitas pessoas, né? É gente que cuida de gente e que cuida dos outros e que às vezes acaba esquecendo de cuidar de si. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Realmente é super importante. E cuidar de si não é egoísmo, né? É sobrevivência. A consultora que se conhece, que se cuida, que faz seus exames, é a mesma pessoa que leva essa consciência para a irmã, para a mãe. E é por isso que a gente não está só falando de um tema de saúde. A gente está falando de empatia, de cuidado, de comunidade. Que legal, né? Muito legal. E é isso, né? Não estamos sozinhos. E para conversar sobre isso, vamos receber a querida Mariana Lourencinho, líder de políticas públicas de saúde para a mulher do Instituto Natura. Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana Ju. Obrigada, Zeca. É uma honra estar aqui hoje com vocês para falar de um tema tão importante, para levar essa mensagem para todas as mulheres da nossa rede. Isso é fundamental, que a gente crie um grande movimento para levar a conscientização para todos os lugares do país. Muito bem, Mari. Olha, que felicidade de receber você. Você faz um trabalho mega importante. E, Mari, o diagnóstico precoce, nesse caso, muda tudo, né? Quando a gente diagnostica no começo, a gente tem mais de 95% de chance de cura. Uau. E isso quer dizer que quando a gente descobre um câncer de mama lá no comecinho, a gente tem ainda muito tabu sobre a doença, né? A gente associa o câncer à morte, infelizmente ainda. Mas quando a gente consegue diagnosticar no começo, a gente tem sim 95% de chance de cura. E mais, mesmo quando a gente não diagnostica no começo, a gente tem hoje um cenário de muito avanço da medicina, de muito tratamento. Então, mesmo quem já tem um câncer avançado, ou que ele já saiu da mama, ele hoje pode ser tratado como uma doença crônica. Então, a mulher vive muitos anos tratando um câncer de mama. E tem um outro dado, né, que 99% dos casos acontecem com mulheres, né? Exato, é uma doença prioritariamente feminina, isso é super importante, né? Quando a gente vai pensando o que são os riscos de desenvolver a doença, o primeiro deles é ser mulher. E tem muitos caminhos possíveis para a gente diagnosticar precocemente, né? Então, a gente fazendo os exames de rotina, o que é fazer os exames de rotina? A mamografia a partir dos 40 anos de idade, e essa é uma notícia super recente e atual, que é o Ministério da Saúde, até agora setembro, as mulheres a partir dos 50 anos fariam mamografia pelo SUS. E agora, a partir de outubro, as mulheres a partir dos 40 anos podem pedir para o seu médico para fazer mamografia. É um direito que elas têm. É um direito. Então, você pedir para o médico pode recomendar ou deve recomendar? Deve recomendar, porque é um direito que ela tem. Então, tem que conversar com o médico, porque o Ministério fala sob demanda. O que isso significa? Então, eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir. Então, é importantíssimo. Aqui, esse poder desse podcast hoje é, assim, uma grande inovação que provavelmente a rede ainda não tem essa informação, não está sabendo. Então, a gente está contando em primeira mão que fez sua consulta anual, falou com o médico lá na atenção básica, fala, olha, eu sei que eu posso fazer minha mamografia a
partir dos 40 anos eu quero fazer. É só pedir que o direito está garantido. Ela pode pedir, por exemplo, numa UBS ali na região dela, ela pode fazer Exato, esse pedido. Ela tem que fazer uma consulta com um profissional, né, um médico generalista ou ginecologista e pedir para que ele faça um encaminhamento para mamografia, e aí a mulher pode fazer. E a partir de 50 anos isso é um pouco mais fácil, é o protocolo de rastreamento organizado do Ministério, mas hoje, a partir dos 40, a gente já tem esse direito. Então essa é uma grande novidade que todo mundo precisa saber espalhar a palavra. O ideal do pedido da informação seria anualmente você fazer um pedido e ir pro médico, ou não tem essa coisa da frequência? Anualmente, o ideal é anualmente, mas tem ainda, né, esse protocolo do Ministério que é a cada 2 anos. Então, assim, se pelo menos a cada 2 anos a gente faça essa mamografia e todo ano a gente faça uma consulta com um ginecologista, porque tem uma etapa, né, da consulta que é o exame clínico, que é quando o médico vai examinar a nossa mama. Né, a gente ainda tem uma grande história das pessoas falarem muito sobre o autoexame, né, mas um recado super importante é, a gente não fala mais autoexame, a gente fala conhecer seu corpo. Porque se você fala autoexame, dá essa sensação de que se eu me tocar, eu já fiz e não preciso fazer mais nada. Mas não, quem examina, médico. Então, importante, conhecer seu corpo, super importante. Perceber alguma mudança e aí, né, procurar ajuda médica. E aí tem direito sobre isso também, a gente pode falar sobre isso. Mas, a partir dos 40 anos, fazer uma consulta com o ginecologista e pedir esse encaminhamento. E aí isso é um direito também garantido, importante saber. Muito bom. E sabe, Mari, quando a gente fala que informação salva a vida, não é força de expressão, né? Que a diferença em descobrir um câncer no começo ou lá na frente pode ser uma conversa, pode ser um vídeo, um podcast, né? Uma atitude de busca de ajuda. E a história que a gente vai ouvir hoje aqui, gente, agora, mostra exatamente isso. E é a querida Ágata, que é uma consultora de beleza, treinadora também, que a gente falou dos papéis da consultoria. Ela vai contar pra gente, né, que a informação transformou a vida dela em ação e essa atitude mudou a vida dela. Então, bem-vinda, Ágata. Um prazer ter você aqui. Oi, gente. Obrigada pelo convite, Mari, Ana Juseca. Obrigada aí. Espero contribuir aí para o conhecimento, né? E a gente fortalecer essa rede. Oi, Ágata. Olha, é um prazer receber você aqui. E eu queria ver se você pode compartilhar essa sua história com a gente. Então vamos lá, minha história começa em 2022, março, eu fiz todos os meus exames preventivos, né, que eu já fazia, tenho 10 casos na família, então eu já sempre tive essa anteninha ligada aí do autocuidado, né. Fui tomar banho, né, um dia comum à noite, fui tomar banho, chegou o momento daquela data que eu sempre faço o meu autocuidado, e eu vi que tinha algo diferente, que não era meu, que estava ali. O primeiro médico, acreditei, né, muito por ser idôneo, tudo, passei com ele, falei minha queixa, e ele mal me examinou e perguntou quantos dias eu queria de atestado, né? Eu fiquei bem nervosa e eu falei, não, eu não vou sair daqui enquanto eu não tiver um ultrassom, uma ressonância, uma mamografia. E ele falou que não havia indicação, que eu era muito nova e que não ia me dar. E eu me recusei a sair dali, né? E aí ele foi forçado a me passar um ultrassom. Quando chegou o meu dia de fazer o ultrassom das mamas, eu lembro que a médica que fez o exame me perguntou, por que você tá aqui, né? E eu falei, olha, eu achei um nódulo, né, e eu tô preocupada, enfim. Aí ela falou, não, nódulo não, e me desconstruiu toda a teoria de um nódulo. Aí eu já tava acreditando que nem era, então tá tudo certo. Ela começou a examinar minha mama direita, falando sempre a todo momento comigo. Quando começou a examinar a esquerda, ela ficou muda. E aí eu falei, não, doutora, continua compartilhando, continua falando. Aí ela falou, fica quietinha, vira o rosto pro lado esquerdo. Aí eu já sabia, né? Eu sabia que tinha coisa muito, muito errada, né? Dentro de mim eu já pensava muito que poderia ser um câncer, né? Embora não tivesse feito exame, não tivesse nada, mas era muito interno. Porque eu conheço muito meu corpo, aquilo ali não era meu. E aí começou a minha rede de apoio. Eu lembro que minha família se reuniu, meus primos, meus tios, para conversar comigo, falar que estamos junto, que o que precisasse. Começou uma grande rede, assim, de amigos, familiares, colegas de trabalho, querer se revezar comigo para me acompanhar nas quimioterapias. E isso, assim, foi fundamental. Nesse meu processo, essa rede de apoio. E, em contrapartida,
né, vou comentar com vocês, porque logo no início do meu diagnóstico, eu tinha começado a consultoria de beleza, né, Natura e Avon, e eu tinha pensado parar, porque era muito recente, tinha um mês que eu tinha me cadastrado, algo assim, falei, não, acabou, não vou. E aí eu pensei, falei, preciso me ocupar, preciso fazer outras atividades que me dê prazer, que eu não fique pensando só que eu ia morrer e o tratamento, né? E aí a consultoria também foi minha rede de apoio, né? Porque em contato com outras pessoas que me pediam conselhos, né? Que me pediam indicações de produtos, de consultoria de beleza para uma pessoa que estava, né? Eu brinco que eu estava me desfazendo, porque a minha beleza, ela estava indo embora. Né? Embora eu nunca tenha ligado para cabelo, essas coisas, mas assim, a gente fica sem cílios, a gente fica a pele, enfim, acontece milhares de sintomas que ninguém nem imagina e que a beleza vai pro ralo, né? E eu falei, poxa, as pessoas me procuram desse jeito, né, para eu ajudar elas. Então isso foi muito importante, a ponto de eu olhar elas com as dicas que eu dava e falar, poxa, por que eu não vou passar um batom vermelho? Por que eu não vou também, né, já aproveitar o que eu tenho de sobrancelha e procurar um produto, né, que eu possa utilizar, né, enfim, e isso também me ajudou muito, e o apoio dessas clientes, eu iniciei no treinamento, né, sou consultora treinadora, e o apoio que eu tenho das alunas em sala de aula, que acompanharam todo esse processo, né, então assim, isso foi deixando cada vez mais meu coração quentinho, e no que eu queria ajudar, eu fui muito ajudada nesse processo. Que lindo, Agatha. Tô toda arrepiada aqui até. Emocionante demais, né? Muito emocionante te ouvir. E assim, muito jovem que é essa coisa do médico, né? De você conhecer o autoconhecimento do seu corpo, ter certeza que você precisava daquilo, né? Como você falou. É muito poderoso e muito bonita a sua história, né? E você tá aí linda, né? Você falou de beleza, né? Falando da consultoria, muito... E você deve ser inspiração para muita gente, para muitas mulheres. Então, muito bom te ouvir. E Obrigada. A sua história é um grito de alerta, né, Agatha? Como você mesma falou. Então, muito grata por compartilhar com a gente, assim, muito emocionante. Muito feliz de ter você aqui. E que recado você daria hoje às mulheres jovens como você, né? 31 anos quando você descobriu e que tá aqui. Então, o principal conselho é que as pessoas se autoconheçam, né? Se toquem, se observem, né? O autoconhecimento é uma das formas mais poderosas aí de cuidado que nós temos, né? Porque quando a gente fica atento ao nosso corpo, a gente percebe que tem algo diferente, né? Então eu pude lutar pelo meu diagnóstico e dizer pro médico, não, olha, tem algo errado, porque eu conhecia meu corpo. Aquilo não era meu que eu estava sentindo, né? É buscar também informação de qualidade, como uma conversa que a gente está tendo aqui, né? Com tanta trocar experiências, ver fontes confiáveis, médicos, né? Porque assim a gente fica muito mais atentos às informações, né? E você sabe seus direitos. Tive muito apoio, né? Inclusive do Ligue Câncer, né? A gente fica completamente perdido, né? Não sabe onde começar, o que fazer. Então eu procurei essa informação de qualidade, entender quais são os meus direitos e enfim, eu acho que é muito importante isso. O conhecimento é a nossa maior arma para qualquer batalha, né? Então é sobre isso. A Agatha deu um spoiler aqui de uma informação que a gente vai contar daqui a pouco, que é sobre o canal Ligue Câncer. Mas obrigada. E é bom que a gente ouve, né, da importância da gente ter um canal de qualidade para se informar. A Agatha maravilhosa, que sempre é inspirador te ouvir. E Agatha, primeiro assim, que depoimento, né, assim, que acho que traz informação. E com certeza muita gente que vai ouvir esse podcast vai se identificar, vai ficar mais alerta, né? Mas eu queria só fazer uma pergunta para você, Agatha. Claro. Como que você está hoje? Hoje? Eu tô vivíssima. Tô vivíssima, tô bem, tô ainda em tratamento, em outra fase, né? Mas assim, aquele furacão, aquele primeiro processo, assim, passou, né? E tenho aí minhas
minhas amigas, né, eu digo que são amigas agora, consultoras, tudo que continuam com essa rede de apoio aí comigo e sigo me cuidando, sigo atenta ao meu corpo. E eu acho que, eu até comentei com a Mari em outro momento, que eu acho que assim, não passei por isso, né, à toa. Eu acho que eu tinha que compartilhar o que aconteceu comigo para que ajude outras pessoas, né? Porque se eu tive o apoio hoje das famílias, das pessoas com que eu tive contato, se alguém não tiver hoje, ela me tem. Porque eu quero ser a rede de apoio de outras pessoas, né? Então eu não posso negligenciar isso que aconteceu comigo e eu quero ajudar outras pessoas e agradeço aqui vocês me darem essa voz para que cheguem outras pessoas e que todo mundo fique atento, né? E veja que depois do câncer tem muita vida, né? Então vocês me perguntam aqui como tem muita vida, né? É uma nova vida, eu tenho que me adaptar a uma série de coisas, mas ok, existe vida, né? Então é sobre isso, existe vida após o câncer. Uau. Que sorte ter sua voz aqui com a gente, Agatha. Queria muito agradecer sua presença, acho que ganhei meu dia, assim, te conhecer. E é um prazer, né? Acho que a gente se vê, depois vai estar no ar, né? Pra você ver o episódio com a gente. Mas muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigada, Agatha. Beijo grande. Agatha, um beijo. Fique bem. Beijo. A Agatha traz na conversa dela várias informações importantes da gente olhar e falar sobre isso. A gente pode falar um pouquinho de fatores de risco, por exemplo. Então, a gente falou, né, de ser mulher, é um aumento de risco. Tem, sim, um fator genético hereditário. Então, todo o câncer é uma mutação genética nem sempre hereditária. Então, não é porque eu não tenho histórico familiar que eu não tenho chance de ter. Mas, se eu tenho um histórico familiar importante de perto, mãe, irmã, tia, aí eu preciso prestar mais atenção. Mas tem alguns outros fatores que a gente tem que observar. Então, para mulheres que gestaram depois dos 30 anos ou não gestaram, então tem um pequeno fator de risco de aumento, que não amamentaram um jeito de reduzir o risco. E aí tem alguns fatores de risco que a gente fala que é aqueles que a gente pode mudar. Não consumir tabaco ou álcool, né? O tabaco faz mal para várias doenças, a gente sabe, né? Fumar, então faz mal para várias doenças, inclusive para o câncer de mama. Não beber álcool, não tem, e estudos recentes mostram que infelizmente não há consumo mínimo possível, né, porque antes a gente falava, se eu tomar uma tacinha de vinho não tem problema, infelizmente para câncer não tem quantidade mínima. Então assim, gente, mas a notícia é, eu não posso tomar um vinho, não é isso, gente, mas saber um pouquinho sobre esses, e aí alimentação saudável e prática de atividade física, isso é super importante. Então praticar atividade física reduz sim o risco de ter câncer de mama, e aí a obesidade também é um fator de risco, então tomar cuidado com o controle de peso também é um fator que a gente tem que observar. Então, esses são os fatores de risco que a gente precisa observar e se conhecer. Então, saber tudo isso é importante para que na hora de conversar com o médico, a gente vá calculando o risco individual de cada pessoa. E aí a gente entender qual é o meu cenário, né? E aí, quando a gente fala de sinais e sintomas, então a Agatha percebeu um nódulo. A Agatha fala disso, né? Do nódulo. E o nódulo é o mais comum dos sintomas que a gente sabe, mas existem outros. Então, tem descamação da pele, pode ser um fator de risco. Secreção, quando a gente sai secreção do mamilo, e eu não sou uma lactante, por exemplo, né? Eu não amamento, então pode ser um fator de risco. Aumento do peito, então a gente mulher sabe que nosso peito não é igual um do outro, né? Mas quando ele muda de repente, então um fica muito inchado, ou ele retrai, ou o mamilo era pra fora e ele inverte, ou o que a gente fala de efeito de casca de laranja, então muda a textura da pele. Então é importante a gente saber que qualquer mudança na nossa mama pode sim significar alguma coisa. Pode não ser, mas é um motivo da gente procurar ajuda, procurar orientação. Então essa é sempre a dica. Né? Qualquer mudança é sinal de alerta. E a orientação, ela até trouxe um caso, né, de um médico que talvez tenha negligenciado, né, o caso, mas tendo informação é super importante porque você consegue conduzir também isso, né? Exato. E tem sim, o fator da idade é um fator de risco. Então ele é mais incidente em mulheres acima dos 50 anos. Mas no Brasil, especialmente, mulheres muito jovens têm câncer de mama, né? Abaixo dos 40 anos. Então é importante saber que é possível sim acontecer em mulheres mais jovens pra gente ficar alerta, né? Super. E a Agatha estava falando do caso dela, ela tem plano de saúde, mas tem leis que são super importantes a gente saber e que são pra quem é usuário de SUS, que é grande parte das pessoas, né?
70% das pessoas não tem plano de saúde, gente. Então, tem leis no SUS que protegem a gente precisa saber. Então, tem uma lei que é super importante, que a gente chama da Lei dos 30 dias, que garante que toda pessoa com sinal e sintoma de câncer, e que esse é o principal indicativo na hora da sua consulta lá, quando fez a consulta com um profissional de saúde, e essa é a principal suspeita, tem o direito de receber todos os seus exames em no máximo 30 dias. Isso é bom super saber. Importante, porque o tempo importa muito, né, nessa época. E quando a gente tem um diagnóstico confirmado, então tem lá, sai o resultado da biópsia e tá confirmado que é câncer, a lei garante que a gente tem que começar o tratamento em no máximo 60 dias, o primeiro tratamento. Seja ele quimioterapia, cirurgia, enfim. Então a gente tem que começar a tratar. Essas leis mudam tudo, né? Se a gente tá falando de uma doença que cresce tão rápido e que precisa de tanta agilidade, então garantir que essas leis sejam preservadas pode mudar tudo. E isso, em um caso onde um hospital ou um médico que não esteja conduzindo, é direito da pessoa ter esse atendimento nesse tempo. E saber dessa informação, saber que esse direito existe, pode mudar toda essa conversa, né? Então, quando chega lá e vê que tá demorando, tem que bater lá na ouvidoria, tem que bater na assistente social e falar, olha, eu sei que eu tenho os meus direitos e eu quero lutar por eles. E isso muda tudo, gente. Vocês precisam ver, assim, os relatos que a gente tem de quando uma pessoa sabe o direito e relata, ela muda toda a conversa com ela e as coisas começam a acontecer com mais agilidade, sabe? Informação é poder, né? Poder, transforma vidas, com certeza. E Mari, me diz uma coisa, onde é que o Instituto Natura entra nisso? Muito bom. Então, a gente trabalha em duas grandes frentes quando eu falo de cuidado com a saúde das mamas. Primeiro, a gente quer garantir que essas políticas, que esses direitos que existem, sejam de fato oferecidos e garantidos. E a gente quer garantir que as leis existam e sejam, né, eficientes e aquelas que podem ajudar as mulheres a desenvolverem, caso desenvolvam a doença, receberem esse diagnóstico precoce. Então, a gente atua por políticas públicas para qualificar a política pública, apoiar os estados e apoiar o país a desenvolver melhores políticas públicas para garantir esse acesso precoce ao diagnóstico. E a gente tem um grande trabalho que é levar informação e levar conscientização e informação de qualidade para as mulheres da rede, né, do país como um todo. E aí que é o poder da rede, né, o poder que a gente tem dessas nossas mulheres aqui, né, espalhadas em todo o país. Eu falo sempre isso, assim, que o grupo do Instituto Natura é um grupo pequenininho, né, sei lá, 40 funcionários. Eu jamais conseguiria chegar em todo o país se dependesse só de nós, né. Então, a rede tem esse poder de entrar na casa das outras pessoas, de falar com as outras mulheres e falar por igual, né, falar com alguém que é igual a gente. É a melhor rede social que existe, né? Exato. Então, o poder dessas mulheres que estão nos ouvindo hoje, homens também, mas especialmente das mulheres, é transformador. Muito poderoso. E o mais bonito é ver como todo mundo pode participar, né? Porque não é só quem recebe a intervenção, né? Quem vende também faz parte dessa corrente, que é o que você tá falando, né, Mari? De levar essa mensagem, né? Que não é só aqui é um canal, né? Mas como a gente tem mais de milhões de consultoras que podem levar essa palavra, essa corrente, então... Como podemos apoiar a causa, né? Muito bom. A gente pode apoiar de diversas formas, né? Então, primeiro, simplesmente por vender a oferta do bem, para quem não sabe, a oferta do bem é o produto que reverte os recursos para que a gente possa fazer os projetos, as iniciativas e as políticas de cuidado com a saúde das mamas e de violência contra mulheres. Então, vendendo a oferta do bem, você já está apoiando a causa, já é um apoio extremamente importante para que a gente possa investir em tudo isso. Sem a consultoria, sem a oferta do bem, a gente não existiria, né? Nosso trabalho não existiria. Mas também pode ser uma multiplicadora da informação, né? Pode escolher compartilhar. A gente tem os guias de bolso que estão aqui na mesa, mas que estão lá no site do Instituto Natura para fazer download ou para pedir e distribuir para sua rede. A gente tem na Escola de Negócios treinamentos, informação. A Agatha, que vocês viram aqui, é a nossa mestre de cerimônias do nosso treinamento para consultoria novinho, que acabou de entrar no ar. Então, ser multiplicadoras da informação também é um papel super importante. E saber o que ela pode compartilhar, né? Então, pode compartilhar informação de qualidade. A gente tem um canal de apoio que, se a rede souber, ela pode compartilhar com as pessoas ao seu redor e essa informação se multiplicar. Então, a gente pode ajudar de diversas formas e montar essa rede cada vez mais crescente para cuidar das mulheres, né? E Mari, mas pode contar um pouquinho mais essas ofertas do bem, né? O que elas são? Elas estão disponíveis para todas as consultoras? Como que é? Não, é super importante a gente lembrar disso, né? Então, as ofertas do bem são uma seleção de produtos que vão arrecadar para a causa, né, do direito de saúde das mulheres, para o Instituto Natura. Então, vendendo esses produtos, a consultora vai reverter 100% desse lucro. A Natura abre a mão do recurso, a Avon abre a mão, e a consultora também, para que isso seja transformado em impacto na vida das mulheres. E aí tem muitos produtos, gente, tem para todos os gostos. Então, tem desde esmalte Power Stay, tem batom, tem frasqueira, tem hidratante, aquele hidratante o litrão, o famoso litrão, a Avon Care.
skincare. Então tem bastante coisa pra gente poder oferecer, né, pra nossa rede, comprar pra gente mesmo. Eu tenho todos eles. E é super legal porque além de um produto de qualidade, você com essa venda, você consegue reverter em transformar a vida das mulheres. Consultoras e legal. consultores do Meu Brasil. Fica a dica, hein? Fica a dica. Olha, é muito legal ver Natura e Avon juntas, né, nesse propósito. E é muito bonito ver isso tudo aqui tomando forma. Porque quando a gente fala em rede, não é só uma palavra bonita. A gente fala de verdade, se ajudando de verdade, né? Gente ajudando gente. Isso aqui é super legal. Cada consultora que fala sobre detecção precoce, cada cliente que decide fazer seu exame, cada produto vendido nas ofertas do bem, como você bem lembrou aqui, tudo isso vai se somando, né? E é como se cada gesto colocasse um tijolinho nesse grande movimento de cuidado que a Avon e o Instituto Natura construíram. É lindo de ver, né? Ah, muito legal. É legal, né? Não, muito, dá muito orgulho. É. E o mais incrível é que existe um serviço feito para orientar, para acolher e ajudar quem precisa, que é o Ligue Câncer, né? Isso. A gente, né, a Avon há mais de 30 anos investe na causa do direito de saúde das mulheres e ao longo desses anos a gente trabalhou de diversas formas, a gente apoiou de diversas formas. Então, por muitos anos a gente doou equipamentos para apoiar, né, a realização de mamografias. Depois a gente trabalhou com capacitação profissional e a gente foi tentando entender o que pode fazer efeito e transformar vidas, né? Então, a gente tem hoje um trabalho com políticas públicas, mas a gente também apoia o único canal gratuito que oferta informação de qualidade e acolhimento sobre os direitos das pacientes e como facilitar essa jornada de acesso a diagnóstico e acesso a tratamento. Então e é o canal momento tão difícil, né? de tanta vulnerabilidade, né? A gente se sente tão sozinho, a Agatha falou disso, da importância da família ao redor, mas como a gente se sente sozinho nessa hora. Então o canal Ligue Câncer é um canal do Oncoguia, que é um parceiro do Instituto Natura, que tem lá uma rede de especialistas e que qualquer pessoa pode ligar, entrar em contato e tirar informações sobre detecção, sobre acesso a tratamentos, a exames. Não precisa ser, então, especialmente uma consultora de beleza Natura e Avon. Não precisa, mas a nossa consultora tem sim um acolhimento diferente, tem uma pessoa especialista lá que vai cuidar especialmente da rede, e aí trilha um caminho diferente, mas qualquer pessoa do Brasil pode ter acesso. E a consultora pode ligar para falar sobre ela ou para falar sobre alguém familiar, né, da família, alguém conhecido que precisa desse direito. Então, acho que vai aparecer aí, mas quero falar. Tá aqui, ó. Pode falar, fala aí. Ligue Câncer é 0800 773 1666. Vou repetir aqui. Não, a Ana Ju vai repetir. Ana Ju. Vamos lá, gente. Ligue Câncer 0800 773 1666. Anotem. É isso aí. É um acolhimento super... A Agatha contou, né, no caso dela, uma pessoa que já tinha tanta informação, mas ainda ajudou em algum direito. Então, às vezes você nem sabe que tem dúvida. Liga lá para conhecer, para entender o que o canal pode te apoiar. Mari, muito obrigado pela conversa. Dá para perceber a propriedade que você traz do tema e a paixão. Seus olhos brilham quando você fala. E é um trabalho que você faz realmente que une propósito, né, impacto positivo. Então, eu quero agradecer pela sua existência. Que isso. Eu agradeço imensamente o convite de vocês, que a gente possa levar a informação para muita gente desse país. E lembrando mais uma vez sobre o canal Ligue Câncer, qualquer dúvida, entre em contato com 0800 773 1666 e com as páginas do Instituto Natura. A gente também lá tem muita informação de qualidade que as pessoas podem baixar. Então a gente está no mês do Outubro Rosa, não é à toa que a gente está aqui hoje. É verdade. Então vamos lembrar Todos que uniformizados estamos de aqui. rosa. Bem uniformizados, né? Viemos prontos para o Outubro Rosa. Então lembrar que na página, tanto na rede social do Instituto Natura quanto no site, então Instituto Natura/Outubro Rosa, tem lá material que as consultoras podem baixar, fazer download, disparar para a rede. Então, lembrar que lá a informação vai estar lá o ano inteiro, mas esse mês a gente tem um reforço. Então, contem com a gente para ajudar essa informação a ser dissipada e se juntem nesse grande movimento e a gente segue juntos por aqui. Já estamos juntos, Mari. Obrigada. E lembrem-se, quando você oferece ou vende um produto das ofertas do bem, você também está fazendo parte dessa transformação. Então, olha só, compartilha já esse episódio, manda aí para sua rede e ajude a espalhar essa mensagem de tanto cuidado, tanta informação. Vai ser muito útil. Vai ser muito útil, gente. E o Voz da Consultoria volta logo, sempre com conversas que inspiram, ensinam e cuidam. É isso aí, gente. Obrigado a vocês. Um prazer esse nosso bate-papo aqui. Um grande abraço e fique bem. Beijo, gente. Beijo, tchau.